ouvindo? Espero que sim, porque quando eu desço daqui, quando eu tenho a oportunidade de vir e passo lá embaixo, tem uma senhora que quando não me ouve reclama. Então hoje eu estou querendo passar ileso lá por baixo. Mas o tema de hoje, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, é um tema que eu tenho certeza que não é dificuldade para nenhum dos senhores ou senhoras presentes, e nem para mim. Paciência. Eu queria apenas colocar a paciência na dimensão que uma das frases aqui da nossa leitura, muito bem feita pela nossa irmã Átila, foi nos lembrou. Desta maneira, nada justifica sua impaciência com a vida ou com as pessoas. Geralmente, quando nós pensamos em paciência, fazemos uma correlação direta com pessoas que não têm paciência com outras pessoas. Mas muitas vezes a impaciência com as situações de vida, com a dificuldade de exercer a resignação, uma resignação ativa, com tudo aquilo que nós temos que enfrentar, né? Eu vejo gente ficar impaciente, e eu acho até graça lá em casa, acho sozinho, tá? Com o jogo de futebol. Impaciência com o juiz, impaciência com o próprio jogador da equipe, porque não fez tudo aquilo que aquele torcedor impaciente gostaria que ele tivesse feito. Vejo impaciência até com as cenas das novelas. Coisa fugidia. Cenas de filme, e por aí vai. Nós somos muito impacientes. E nesse mundo de provas e expiações, onde todos temos certeza, por vários caminhos, mas por esse especial que a doutrina espírita, com muita propriedade, nos orienta, que não estamos aqui ao acaso, nem estamos aqui de passeio, que não viemos com passaporte para curtir, mas sim com uma carteira de trabalho para trabalhar, cheia de coisas para resgatar, com muito a aprender e com outras tantas coisas que já deveríamos ter esquecido. Nós precisamos de paciência primeiro com nós próprios. Porque a ausência de paciência com as nossas questões é que faz com que nós projetemos em nossos irmãos, nas situações da vida, terceirizando os nossos desconfortos. Diminui a nossa tolerância com qualquer equívoco que achamos, nem sempre o é, mas achamos que nosso irmão, nossa irmã cometeu, que aquele agente público fez, que aquele jogador, que aquele juiz. Bom, então eu vou propor a nós, cada um de nós, é nós mesmos, tá? Porque não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre paciência, mas toda vez que eu vou falar sobre paciência, eu lembro que eu tenho muitas impaciências ainda. E cada vez mais eu percebo que é comigo mesmo, por isso a proposta de nos auto-olharmos primeiro, com as coisas que eu ainda, infelizmente, não consegui superar, nas minhas questões certamente pretéritas imensas, alguns resquícios aqui mais que eu já consegui acessar. E aí eu noto que essa impaciência comigo faz com que eu tenha mais dificuldade de exercê-la com os outros. Então, frase que eu gosto muito, que já coloquei, sempre coloco, os dois ouvidos mais próximos da boca que estou falando são os que primeiro precisam ouvir. Então, lembra daquele filho ou daquela filha que quando a gente chama a atenção, rapidamente, sem pensar no que você está falando, chama a atenção, não é dar bronca, não é fazer, só chama a atenção para algum equívoco que você acha que cometeu ou que vai cometer. A primeira coisa que vem, muitas vezes, é essa palavra: poxa pai, você é impaciente, hein? Mas você nem me ouviu direito, você está mais impaciente do que eu, já ficou impaciente, vamos conversar. Vou propor a nós umas autorreflexões. A primeira é o seguinte: o que cada um de nós entende por paciência? Nós temos um entendimento de paciência, até que nos damos ao direito a gente nomear o outro como impaciente.
porque nós entendemos que deveria ter determinado comportamento em relação a certas questões, ou em relação a nós. Uma segunda questão interessante: considero-me paciente porque eu posso entender, ter um conceito até adequado de paciência, mas eu, como é que eu me considero? Paciente. A terceira, vai mais um pouquinho fundo, não conhece a ti mesmo. Se considero-me paciente, poderia dizer sempre, sou sempre paciente? Qual é o grau? 50, 30, só para fazer brincadeira estatística, por cento. Mais uma questão. Se não sempre, o que provavelmente é uma coisa que acontece com a maioria de nós, não com todos, talvez até com nenhum aqui presente, mas comigo, nem sempre eu sou paciente. O que me faz mais costumeiramente perder a paciência? Qual é o gatilho que, quando acionado, diria isso um terapeuta conhecido, me desequilibra e me torna impaciente? Isso é interessante a gente pensar, porque são nossos meios de costume. Bom, vamos para o dicionário. Dicionário para ajudar quem já pensou que entende com paciência. Paciência vem do latim patientia, é um substantivo feminino. Que legal, né? Paciência é um substantivo feminino, nenhuma indireta. Nós temos o yin e o yang, os dois lados de nós. Que revela-se pela virtude de suportar as dores, os incômodos, os infortúnios e outras tantas questões que consideramos inconvenientes, sem queixas, com resignação, não conformismo, perseverança tranquila para vencer o obstáculo que se confrontou conosco. Paciência é uma virtude. É uma virtude muito importante no mundo de hoje. Quando você ouve os jornais pela nossa cheios canais de mídia, quando você fica passando, que pelo menos eu não tenho paciência de ler todas aquelas coisas, aquelas manchetezinhas que vai aparecendo no nosso material internetico, né, para chamar a gente, tocando nos nossos gatilhos, para chamar a gente para a gente ler. A gente fica muito preocupado porque você só nota impaciência em torno de você. Não que você não a tenha, não é isso, mas você percebe impaciência naqueles que deveriam ter paciência para olhar as pessoas de uma maneira mais coletiva e não tão particularizada, para olhar um outro país como se fosse o seu próprio, porque a Terra é a humanidade, somos todos irmãos, aprendemos tanto isso, nos incentiva, e é tão difícil de desenvolver o verdadeiro sentimento. Não olhar uma hora uma chacina como se fosse um ato de justiça, e outra hora uma outra chacina como se fosse uma revoltante desrespeito à integridade humana. Chacina é chacina, matar é matar, seja com o revólver pela inanição, seja pelo sofrimento progressivo, e muitas vezes. Agora temos um conceito já de paciência, auxiliados pelo dicionário. Aproveitando o fato de ainda estar aberto o dicionário, o meu estava, eu ainda gosto de dicionário Aurélio Antigão, não vou no Google direto. Busquemos ainda seu auxílio para tomarmos um conceito de virtude, já que paciência é uma virtude significativa, segundo nós vamos ver daqui a pouco, fala o Livro dos Espíritos, fala o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Virtude é o substantivo feminino, virtude, o substantivo feminino. Eu acho esse dicionário um pouco tendencioso. Isso aqui, nosso grupo é masculino, não que elas não sejam pacientes, que elas nos aturam desde o ventre, né? É muita paciência mesmo. Virtude é um substantivo feminino que significa qualidade moral em conformidade com o bem. Qualquer qualidade moral em conformidade com o bem é uma virtude. Com a excelência de conduta,
100% na medida do objetivo final. Segundo o ponto de vista moral, religioso, espiritual e social. Importante lembrarmos que a virtude, para ser assim considerada, deve ser uma qualidade estável da pessoa, constante. Pensemos em paciência, constante. Ou seja, ser constante e não sazonal ou esporádica. Eu sou muito paciente, mas sinceramente, com a Aurelia eu não tenho nenhuma. Por quê? Se eu sou paciente, sou paciente. Olha, eu até sou um desportista, eu tenho fair play. Mas quando o juiz apita uma falta inadequada contra o Flamengo, sinceramente, eu perco o meu controle. Não é paciente. Olha, eu atudo tudo, sou paciente. Mas se me desrespeitar, não é paciente. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12, que nos fala sobre a perfeição moral, ao ser perguntado por Kardec, aos amigos espirituais, qual a mais meritória de todas as virtudes? Os benfeitores responderam: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que existe a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Essa já é uma virtude. A gente resistir, a gente perseverar, a gente ter a consciência. Quando a gente começa a alguma voz aqui dentro dizer: calma, 1, 2, 3, mesmo que seja longa a contagem, 1004, 1005, 1006, mas vamos fazendo, estamos trabalhando, já é uma virtude, porque a luta contra aquelas tendências que ainda em você existem e que não estão em acordo, não só com os princípios doutrinários, mas com os princípios que Jesus nos trouxe, que estão tão bem esclarecidos na nossa, como em outros caminhos religiosos também. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, em seu item 7, sob o título Paciência, nos é dito em 2 trechos por nós destacados. Eu destaquei 2 trechinhos. Primeiro, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e consequentemente bem mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos, de nosso avanço, e pôr em prova a nossa paciência. Então, na verdade, se repararem bem, pensem assim depois, agora não, que pode, mas daqui a pouco pensem assim quando estiverem sozinhos. As pessoas que te tiram mais costumeiramente a paciência, ou te tiraram, deixa vir ao acaso somente, porque o que tiver que vir, vem, e você vai ver que, na verdade, estavam testando questões suas. Porque quem nos tira a paciência, muitas vezes, está projetando uma coisa em nós, que às vezes ele está um pouco desconhecida na nossa consciência, mais presente, está lá no nosso baú das questões pretéritas. E outro trecho diz o seguinte: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa é a palavra que encerra tudo. Está no Um Espírito Amigo, Liavre, 1862, lá no nosso Evangelho. E a psicologia? Eu falo da doutrina, a psicologia também nos fala da paciência, quando ela diz o seguinte: a paciência é considerada uma virtude baseada no autocontrole emocional. Ou seja,
é quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, por vezes injúrias, o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração, o foco naquilo que está fazendo. Qual é o nosso foco principal no nosso autodesenvolvimento, nosso amadurecimento emocional, na nossa maturidade espiritual, como já foi hoje lembrado aqui na bonita oração? O nosso foco é nos auto-melhorar. Nosso foco é nos tornarmos melhores à luz, à ótica dos ensinamentos do Cristo, dos seus exemplos. Porque aqui entre nós, tem falar, muita gente fala, eu mesmo estou falando um montão de coisa aqui. Mas exemplificar, talvez todos aqui consigam. Eu ainda tenho algumas dificuldades em alguns pontos. Mas o Cristo, você não encontra um contrassenso entre tudo que é narrado, entre o que ele ensinava e ele fazia. Daí ser nosso modelo e guia. O que não significa dizer que, embora não seja perdida pela ação consciente da vontade, não se possa de forma adequada colocar os chamados limites úteis. Uma coisa que eu gosto de repetir. Na origem dessa desconsideração por terceiros, como eles nos provocam, intencionalmente ou não, da chamada lei do dever. É outra coisa que cada vez mais eu gosto de repetir, várias vezes eu repito, e estou repetindo principalmente para mim. O Evangelho nos diz o seguinte, quando fala do dever, lá mesmo vem a pergunta, nas instruções dos Espíritos, no capítulo concernente. Diz assim: onde começa o dever? E onde termina? E no texto vem dizendo, o dever começa exatamente no limite, aonde, se ultrapassado por você, você invade a tranquilidade, o repouso, a felicidade do outro. Sim, e aonde termina? Exatamente no ponto que, se permitido por você, o outro ultrapassar e também prejudicar sua felicidade, seu conforto, seu repouso. O que nós temos que amadurecer cada vez mais é a forma de colocar esse limite, esclarecer e lembrar ao nosso irmão. Porque para isso a gente precisa de paciência. Mas pode ser que a gente esteja dando uma grande ajuda a ele. O Evangelho também nos lembra, em outro ponto, que a memória agora não me permite exatamente falar do capítulo, o Evangelho nos lembra o seguinte, é no item que fala sobre a indulgência. Quando tiver alguma coisa contra o teu irmão, vamos pensar o contra na perspectiva discordante dele, chama-o à parte e fala com o teu irmão, terás ganho ele, ganho o teu irmão, quer dizer, ele terá compreendido talvez. Chama-o à parte é não expor publicamente, é não usar palavras que o exponham diante da própria vaidade ou das dificuldades de personalidade que ele tenha, é procurar conversar. Faça a sua parte, o resto passa a ficar por conta dele. Um psicoterapeuta amigo meu, muito interessante, que tentou há muitos anos me ajudar, ficou meu amigo, não sei se ele conseguiu me ajudar, mas que ele ficou meu amigo, ficou. A gente ficou grandes amigos. Ele dizia o seguinte, ele tinha uma linguagem assim bem solta, bem informal, aí ele dizia o seguinte: Eugênio, quando tiver que falar, fala da melhor forma possível, falando de limite, mas fala, olha, eu faço assim, aí ele, olha como ele dizia, eu falo da melhor forma que eu posso, aí eu fico, olha como é que ele dizia, limpão. O outro passa a ter a responsabilidade de digerir aquilo. Mas ele avisava, faz direito, faz da melhor forma possível, e faz principalmente não escolhendo as palavras politicamente. Aliás, palavras e politicamente, na minha cabeça eu tenho dificuldade ainda de ligar as duas coisas, mas faça com a intenção do coração, porque nós falamos pelo verbal, seja escrito ou oral, mas falamos pelo não verbal, esse conjunto nosso que informa o outro, desde o olhar, o que se está tentando passar a ele. E mesmo que a ficha não caia, daqui a pouco a ficha cai. Quem sabe ele tem ajudado alguém como nós precisamos a ficar um pouco mais paciente. Olha que umas pessoas significativas do disseram sobre paciência. Jesus. Paciência é um fruto do Espírito.
Jesus. Paulo de Tarso. Amor e paciência se completam. Quando você ama, além daquela personalidade, seu filho, seu pai, ser uma mãe, ser uma esposa, não importa, ser um amigo, além dela, você ama o teu irmão. Então, esse amor ajuda você a ser um pouco mais paciente com ele. E se você ama a si próprio, amar o próximo como a si mesmo, você passa a ser paciente com você, não conformista, se desculpando, mas paciente com o teu ritmo de poder se tornar cada vez mais, no caso aqui do tema, paciente. Salmo 140 diz o seguinte: para ter cautela e paciência na hora de agir, falar e na convivência com as pessoas. Acabei de falar o que o terapeuta, Salmo 140. Forma de falar, forma de agir. Madre Teresa de Calcutá. A paciência, disse ela, é uma decisão. Nós acreditamos no diálogo mesmo com aquelas pessoas, ela acredita, de quem discordamos. Na realidade, é mais importante conversarmos com as pessoas de que discordamos, porque é precisamente com elas que precisamos tentar chegar a um entendimento. E muitas vezes a gente vai surpreender quem está errado somos nós. Olha só, das pessoas que discordamos. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase, tomara que ninguém tenha dito? Ah, não vou falar com ele não tenho a mínima paciência com ele. Não vai conseguir ter nunca, não se entende, não vai ajudar ele a ter também com você, com outros. Um outro, M.J. Ryan, no livro O Poder da Paciência. Olha o que ele diz: quando somos bem-sucedidos pelo exercício da paciência, experimentamos uma sensação de realização que não seria vivenciada se tivéssemos nos desvencilhado do problema sem usar a paciência para tentar resolver. Eu lembro de algumas passagens lá de trás da vida onde a minha impaciência funcionou e os resultados não foram os melhores que eu podia conseguir. O documento veio, eu estava na direção do processo, o documento veio, mudando o que tinha sido combinado. Me mostraram o documento, eu, ao invés de pensar, ao invés de deixar amadurecer, eu peguei aquele que me entregaram e rasguei em 4 pedaços. Levei muito mais tempo para resolver o problema. Bastava que conversasse isso aqui. Acredito que tenha sido por engano, foi colocado aqui, mas não foi o que foi combinado. Teria talvez resolvido tudo. Porque, ao ser percebido o equívoco, intencional ou não quero julgar, era mais fácil resolver do que aquele confronto do orgulho, da falta de paciência, quem sabe com um equívoco apenas, quem sabe com uma... Quantas vezes nós reforçamos o inadequado pela nossa falta de paciência de buscar o esclarecimento do que é adequado, inclusive conosco. Observação aqui. Assim, também o é quando pela vontade consciente perseveramos através de outras virtudes, que delas dependem do bom êxito. Estou falando de paciência, mas qualquer outra. Trabalhar a humildade, por exemplo, que tem a ver muito com paciência também. As virtudes sempre se entrelaçam, também os defeitos, né? Quando vamos amadurecendo espiritualmente, entendemos que paciência é uma virtude da perseverança através da fé, que nos possibilita a esperança e a confiança necessárias para o enfrentamento corajoso de nossas provas e a resignação positiva, ativa, não acomodada ou vitimada na vivência de nossas expiações. Até porque, nós lembrando o conceito de expiação, sabemos que são situações similares àquelas que nós fizemos outros passar.
em outras é similar, pode não ter sido igual, mas similar. Os ensinamentos espirituais, doutrinários do Espiritismo, nos fazem compreender que somos talentosos, competentes e que podemos contar com a nossa disposição quando a vida nos desafia. Nos traz as provas, que nunca estarão fora de nossas possibilidades de superação. Porque quando a gente está lá para reencarnar, nos apresenta o nosso programa de jogo, as notícias que nós temos da espiritualidade superior, qual é? É que geralmente a gente acha que pode resolver mais do que aquilo. Chega aqui, a gente ainda resolve a metade daquilo. Não, manda mais que eu vou conseguir. Eles, no bom senso, nos orientam, colocam porque a gente observa nossos limites. Então ninguém vem para aqui, e lembra aquela frase, aquela palavrazinha antiga, ninguém vem com a cruz que não pode carregar. E quando achar que ela tem que ser leve, lembre como Cristo carregou a dele. E lembre de uma outra coisa, daquele carpinteiro que deu uma mãozinha, se não me engano era carpinteiro, mas isso não é o importante. Foi chamado para ajudar o Cristo quando ele caiu a levantar. Nós sempre encontramos alguém que, com mais consciência ou menos consciência, mas colocam no nosso caminho para nos ajudar a superar. São as ajudas para que a gente mantenha-se firme no caminho. Desejo lembrar também, por passagens de experiências pessoais e alheias, que como Cristo, em sua penosa, resignada vivência ativa no transporte de sua cruz, nos tropeços da caminhada, teremos sempre a ajuda daqueles que pacientemente, como diz a leitura, estão sempre a nos dar a força necessária, que são os nossos mentores, os nossos colegas, amigos de outras passagens estão junto conosco para nos ajudar. Então, se a gente abre o coração, eles têm chance de chegar mais perto e nos auxiliar. Se a gente fecha, não manifesta a intenção, a perseverança, a fé, nós auxiliamos aqueles que querem que a gente não consiga carregar mesmo o pepino. Não que muitas vezes eles não tenham razão de estarem chateados conosco, de outros momentos, né? Bom, eu queria concluir com algumas questões. Eu, quando concluo, eu estendo, tá? Só para não meter preocupação em ninguém, porque o horário ainda falta algum tempo razoável. Mas, para concluirmos nossas reflexões contra a virtude da paciência, no livro Dias Melhores, psicografado por Carlos Abacelli, inspirado pelo irmão José, nos são sugeridos alguns procedimentos a serem exercitados por vontade consciente para o desenvolvimento do domínio da virtude da paciência. Então, vem a receitinha de bolo pelo irmão José. Uma receitinha simples. Vamos ver. Primeiro, esperar o melhor momento para agir. Como a gente precisa, às vezes, a hora própria. Se eu tivesse esperado aquele melhor momento, não tivesse feito aquilo, eu não só teria resolvido o problema, provavelmente, como não teria tido tanto trabalho e não teria dado argumento a tanta gente para não resolver o que precisava ser resolvido. Aí essa brincadeira do contar até 10, o que foi ensinado a nós pela espiritualidade? Lembra daquela água que é para botar na boca? Ficar com ela na boca, que a espiritualidade nos ensinou? Imagine a água na boca, né? Segundo, não se manifestar verbalmente ou no não verbal, de modo a se arrepender mais tarde. Eu tenho uma pessoa muito querida, muito amada, que carreguei no colo, agora está mais difícil carregar, porque está muito grande, que eu digo assim, mas eu não falei nada, não precisa. A sua cara fala imediatamente. Tudo que não vai de acordo com a sua vontade, e nem sempre você está certa, a sua cara muda imediatamente. Se seu pai e sua mãe, por vezes, têm alguma dificuldade de lidar com essa sua impaciência, imagina aqueles que
lidarão com você. Não precisa falar nada. O teu silêncio, o aspecto que você tem, na hora, é claro. Uma vez um amigo meu disse assim, mudando um pouco, relaxando um pouco, eu estava andando na praia e eu estava me sentindo, né? Novinho, tinha ido à praia lá do Flamengo do Rio, saí com ele, estava fazendo jiu-jitsu há pouco tempo, estava me sentindo. Aí o rapaz que estava comigo disse assim para mim, Eugênio, não sei como é que tu não arranja confusão a toda hora. Aí ele disse, eu disse para ele, por quê, fulano? Ele disse assim, tu já viu como é que você anda? Eu disse, não. Ele disse assim, olha, você anda assim. Isso daqui hoje em dia nós chamamos síndrome do sovaco assado. É quando a pessoa não consegue ficar normal, começa a ficar forte, acha que está, e faz assim. Aí eu comecei a perceber. E aí, se você for percebendo os teus próprios jeitos, o jeito da vitimação também, né? O jeito da provocação, a gente vai melhorando uma porção de coisas, porque o não verbal fala muito mais às vezes do que as palavras, né? Não agravar os problemas já existentes. A coisa já está difícil, seja paciente para poder. Não agrava, não piora. Com impaciência. Irmão José também nos diz, predispor-se ao perdão incondicional. Lembra Jesus o que disse para Pedro? Quantas vezes ele perdoar, mestre? Não 7, mas 70 vezes 7. O que for necessário. Contar com o tempo na condição de um conselheiro que não erra, é igual água na boca. Às vezes no dia seguinte melhora, né? Viu uma mensagem daquelas no celular, que às vezes a palavra não pode dizer tudo, escrita, né? Aí você imediatamente manda outra. Palavras, escritas ou não, são como flechas lançadas. Fica difícil pegá-las de volta. E quando ela atinge o alvo, o dano é grande. Preservar-se da cólera e suas consequências. Preservar-se da cólera. Pensar em Jesus. Começar a pensar numa oração. Pensar numa coisa boa. Pensar em alguém que era paciente. Pensar no momento. Seleciona um pouco os momentos que tiveram paciência com você, que bota que se guardado. Qualquer coisa você tira um momento daquele, quando teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teu vizinho, teu chefe. Hoje eu lembro de uma chefe que eu tinha muitas vezes, lembro mesmo, foi uma mãe. Como eu dei trabalho a ela. Como ela foi paciente comigo. Me deu vários castigos, todos merecidos, é claro. Né? Inclusive quando eu rasguei comigo. Mas como ela foi paciente. Aí eu só lembro hoje da paciência que ela teve comigo. Eu digo, paciência. E graças a Deus, a hora que ela me deu umas palmadas, porque senão eu ia ficar muito pior. Aí para mim que não, poxa, como ela paciente, tendo construído aquilo tudo, pegou o garoto ainda metido e teve paciência, ajudou ele a melhorar um pouquinho. Colocar-se sempre em condição receptiva ao auxílio que necessita receber. Estou impaciente, quero uma ajuda, não fico... Porque às vezes tem gente que, não sei se vocês repararam, tomara que não seja nenhum de vocês aqui, né? É como se estivesse assim, pô, Deus, como é que é? Porra? Vai fazer ou não vai a tua parte? Não funciona, é com a espiritualidade. Pode não usar a palavra. Como é que é Deus? Mas às vezes a tua impaciência é a falta da fé, é a falta de acreditar, é a falta de se submeter, é a falta da humildade de reconhecer que ninguém passa por aquilo que não tem que passar, que ninguém está na sua vida ao acaso,
seja o que te agrada ou o que não te agrada. E muitas vezes a gente fica muito mais devedor daqueles que não nos agradaram do que daqueles que nos agradaram. E alimentar, às vezes, nossos equívocos existenciais, nossas más atitudes, nossas luxúrias, nossa venalidade. E muitos que nos desagradaram foram aqueles que mais contribuíram para que nós cumpríssemos a tarefa que viemos nessa terra, que é nos tornarmos, com o nosso trabalho, progressivamente melhores. Influenciar de maneira decisiva na paz do ambiente doméstico e noutros dos quais participe, mas permanentemente. Exemplo, não vou nem falar do doméstico, vou deixar por conta de cada um. Até porque eu diria umas 4 ou 5 piadas aqui, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar na casa espírita. Tem gente que é impaciente dentro da casa espírita, vem aqui para tomar, impaciente com a palestra que não acaba, impaciente com aquele mala que está falando, impaciente com não sei o que não recebeu, impaciente com um comportamento diferenciado. A gente vê isso constantemente. No atendimento fraterno, nas visitas às casas para auxiliar. Não oferecer campo de atuação à violência na via pública, ou mesmo nos contextos da família, trabalho em qualquer outro ambiente social. Estou indo ao trabalho e cheguei à rotatória Paissandu, um lugar de cultivo da paciência. Os irmãozinhos que estão sofrendo, correndo para ganhar um troco, podem não estar fazendo adequadamente, em cima daquela moto, verdadeiro oásis do volante, na moto. São eles e nós. O que a gente vê de nervosismo, a cara colada em você, quando você está dentro da velocidade que está ali programada. E às vezes ainda na faixa correta, da direita, não está nem na da esquerda, da ultrapassagem. Aí o cara te pressionando. Aí o impaciente diz assim, se eu tivesse com um caminhão, dava uma meia freada agora. Aí o paciente bota a seta, passa e diz assim, vai com Deus mesmo. Mas assim mesmo, vai com Deus mesmo. Vai com Deus mesmo. Não, vai com Deus mesmo. Porque a gente está com um problema maior do que o seu. Vamos olhar por esse lado. 10. Está em permanente atitude íntima de oração. Postura de oração. Você está rezando o texto, não adianta nada. Rezando o texto, está... Uma vez me levaram, não vou dizer, uma festa do Divino Espírito Santo. Eu comecei aí, na época, muitos anos atrás. Eu era jovem, tu imagina quanto tempo. E eu passei lá, porque tinha uma moça muito bonita que me convidou para ir lá. Sempre aí eu ia, a família dela eu ia. Aí eu achava interessante, só mais tarde que eu raciocinei um pouco, as pessoas orando, fazendo terço em voz alta, muito bonita até a festa, né? Mas, de vez em quando, uma ou outra parava e falava alguma coisa de alguém lá. Aí continuava. Então, manter a coerência. Amenizar o impacto das provações inevitáveis da vida, pela fé, pela paciência. Não se submeter à inesperada aprovação do mal, manter a vigilância, que é o sexto passo da reforma íntima, tão importante, né? Vigilância e sétimo, a oração. Bom, meus irmãos, eu teria muito mais aqui para ler, mas eu vou trocar essa página toda por um pequenininho aqui, que na correria eu peguei. Uma adaptaçãozinha de Meimei, né? Para concluir. Se queres paciência nas criaturas queridas, procure envolvê-las na tua própria paciência. Porquanto a paciência é um sentimento que se transmite de coração para coração. A partir do exemplo, nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas expressões.
E lembrando Mahatma Gandhi, que dizia, seja a paz que quer no mundo, então, seja a mudança em você, que você quer ver no mundo. Então, se nós queremos a paciência do mundo, a paciência daqueles que lidam conosco, que possamos seguir Mahatma Gandhi. Sejamos, trabalhemos em nossa paciência. E obrigado pela paciência de vocês. Boa.